Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou ler um versículo só, mas eu vou contar aqui essa parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, é uma parábola bem conhecida, para quem já conhece, vai ficar mais fácil, para quem não conhece, se alguém está estudando a Bíblia agora, não conhece, então leia o capítulo 15, que é o nosso capítulo do dia, para ficar mais fácil. Eu só vou ler o versículo 31, e aí nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essa mentalidade aqui, sobre o que Deus tem para nós e qual a mentalidade que nós precisamos ter diante do nosso relacionamento com Deus. Então, no versículo 31 disse assim, está escrito assim: Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Amados, quando nós lemos toda a história aqui, essa parábola, Jesus, ele está explicando como que é o reino de Deus. Aí ele vai contar algumas parábolas, ele vai contar a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola da dracma perdida, e ele também vai contar a parábola do filho pródigo. E daí ele diz que tinha um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu para o seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o homem entregou, aquele pai entregou, repartiu a sua propriedade entre os filhos e entregou a parte da herança para o filho mais novo. E o filho mais novo, depois de muito tempo, ele foi para uma região distante, ele desperdiçou todos os bens que ele tinha vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, ele foi procurar um trabalho, empregou-se com os cidadãos lá da região onde ele vivia e foi trabalhar cuidando de porcos. E quando ele olhava as comidas que eram entregues para os porcos, ele tinha vontade de comer, porque ele estava passando fome, ele estava vivendo de uma maneira terrível, e aí ele caiu em si. A Bíblia diz: caindo em si, ele parou e pensou: puxa vida, quantos empregados tem o meu pai e comem uma comida muito melhor. Eles não comem isso daqui e tô eu aqui morrendo de fome. Não, eu vou voltar. Eu vou reconhecer diante do meu pai que eu pequei contra ele, que eu pequei contra Deus, contra o céu e que eu não sou mais nem digno de ser chamado filho dele, para ele pelo menos me contratar como um empregado, que eu vou viver muito melhor do que eu tô vivendo agora. E ele vai, e quando ele chega, o pai não deixa nem ele terminar direito de falar, faz uma festa e diz: Ei, você é o meu filho. Manda os servos, peguem um novilho gordo, nós vamos festejar. Traga o anel que eu quero colocar no dedo do meu filho, vestes novas, sandálias novas. E o pai se alegra com a vinda, com a volta daquele filho que estava perdido. E quando o irmão dele, o irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, ouve a festa, ouve a música, a dança, ele vem, chama os servos e pergunta: o que está acontecendo aí? E aí os servos dizem: olha, o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o novilho gordo porque ele está são e salvo. E aí vai falar ali no versículo 28 que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O pai insistiu com ele e ele não quis entrar. E aí ele fala para o pai assim: eu te servi todos esses anos como um escravo e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho que gastou todo o dinheiro dele, daí ele acrescenta, né? Porque lá, quando a Bíblia relata, diz que ele viveu irresponsavelmente, mas daí o irmão vem e diz assim, que esbanjou todo o dinheiro, todos os bens que ele tinha com as prostitutas. Aí o Senhor vem, mata o novilho gordo para ele, faz uma festa dessa para ele. Aí vem esse versículo que nós lemos, o versículo 31, o pai olhando para esse filho mais velho e dizendo: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. É como se o pai estivesse dizendo: você não precisava nem ter pedido o cabrito para matar,
e festejar com os seus amigos. Era só ter pego e ter feito a festa que você queria. É mais ou menos isso. Mas aquele filho tinha o quê? Tinha uma mentalidade de escravo, de servo e não de filho. Então, a ira dominou o coração dele naquele momento. Amados, nós aprendemos muito aqui sobre a mentalidade que nós precisamos ter no nosso relacionamento com Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que creram em Cristo Jesus receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus ao crermos em Cristo Jesus. Não somos simplesmente servos, não somos simplesmente escravos, nós somos filhos de Deus. Servimos a Deus, com certeza, mas com a mentalidade de filho e não com a mentalidade de escravo. Quando nós servimos a Deus com a mentalidade de escravo, o espírito de inveja, de competição, de ira toma conta do nosso coração e a gente não consegue se alegrar com os nossos irmãos. A gente não consegue se alegrar com aquilo que alegra o coração do nosso Pai, que é a salvação, que é a redenção, que é o exercer misericórdia, exercer a compaixão. Amados, e nós temos vivido tempos em que nós temos visto muito isso. Muito um espírito de inveja, de competição, governando famílias, governando congregações, o relacionamento entre familiares, o relacionamento entre irmãos em Cristo, sempre dominado ali por essa inveja, por essa competição, por essa ira. Por quê, amados? Porque não temos entendido que somos filhos de Deus. Não vivemos com a mentalidade de filhos de Deus. E precisamos viver com a mentalidade de filhos, amados. Senão nós vamos começar o quê? A nos irar, a ficar bravos. Não vamos conseguir nos alegrar com a alegria do nosso Pai. Qual a alegria de Deus, amados? Deus é o nosso Pai. É ver as pessoas sendo resgatadas, sendo salvas, sendo redimidas, reconstruídas. É vendo as pessoas que estão perdidas ser salvas, é vendo as pessoas que estão desviadas, voltando-se para o caminho do Senhor, é ver as pessoas que estavam vivendo uma vida tão destruída, sendo reconstruídas. Quantas pessoas que não conseguem se alegrar com a restauração na vida das outras pessoas, dos irmãos em Cristo. Eu sempre falo, amados, é triste isso, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E eu percebo que chorar com os que choram não é muito difícil, porque quem chora perdeu alguma coisa, tá em luto, tá passando por um momento de dificuldade, de tristeza, e todos nós enfrentamos isso, e aí todo mundo pensa, poxa, todo mundo passa por isso, né? E aí chora com aquele que está ali triste, abatido. Não, eu te entendo, também já passei por isso. Não, eu te entendo, é assim mesmo, né? Chora com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram é só para aqueles que entenderam que eles são filhos de Deus. E aí sim nós podemos nos alegrar. Quem mantém a mentalidade de servo, de escravo, não consegue se alegrar com o outro. Por quê? Porque acontece a mesma coisa que aconteceu com esse filho mais velho aqui. É dominado pela ira. Porque vem o espírito de inveja, de competição e diz assim, mas quem que ele pensa que é para estar recebendo toda essa restauração? Toda essa cura? Toda essa vida abundante? Não, não, eu sou melhor do que ele. É basicamente isso que o filho mais velho estava comparando com o filho mais novo. Ele foi, desperdiçou toda a herança, todos os bens, viveu de uma forma errada e agora o Senhor está se alegrando com ele, fazendo uma festa para ele. Não, mas eu sou melhor do que ele. Eu sempre estive com o Senhor, sempre te servi. Veja que é uma mentalidade de comparação. E é uma comparação que leva a uma resolução errada. Porque não consegue ver como Deus vê, mas só vê de uma forma natural. Amados, que eu e você nós possamos
compreender a nossa filiação em Deus. Não somos simplesmente servos. Quantas pessoas, né, acabam tendo na sua própria casa, na sua própria família, desavenças, relacionamentos mal resolvidos. Por quê? Porque ficam tristes. Eu já ouvi isso muitas vezes, amados. Eu já ouvi isso de pessoas, às vezes vem se aconselhar, às vezes vem conversar, e a gente vê isso, né? Irmão contra irmão, irmã contra irmã. Ah, mas meu pai e minha mãe dão mais atenção para ele. Ah, mas meu pai e minha mãe amam mais o meu irmão. Ah, não conseguem se alegrar com os irmãos, com a alegria dos pais em ver uma conquista de um irmão. Estou falando de irmãos de sangue, mas pensando no conceito de uma família cristã, porque no mundo, infelizmente, o espírito de competição, de comparação, inveja, impera, reina por aí. Mas estou falando em famílias cristãs, a gente percebe isso. Pessoas que se dizem crentes não conseguem se alegrar com a alegria do seu irmão, não conseguem se alegrar com a conquista do seu irmão. Por quê? Porque eles não têm mentalidade de filho. Eles não têm mentalidade de filiação. Só tem aquela mentalidade de servo. E, amados, nós precisamos aprender a renovar a nossa mente para que nós possamos viver como filhos de Deus. Sabe, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós começamos a nos alegrar com aquilo que alegra o coração do nosso Pai. O nosso Pai ama ver restauração, redenção, cura. O nosso Pai ama isso. Assim como Ele ama realizar essas coisas na nossa vida, Ele ama fazer isso na vida dos nossos irmãos. E aí nós podemos o quê? Nos alegrar. Quantas pessoas não se alegram por olharem para si mesmos e pensarem assim: ah, mas eu tô aqui vivendo desse jeito, parece que as coisas não fluem para mim. Aquele lá, ó, Deus o ama mais, então? Sabe, amados, uma mentalidade de servidão, de escravidão. Que eu e você possamos compreender que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra do nosso Pai é: meu filho, você está sempre comigo. O que eu tenho é teu. Você não precisa ficar alimentando essa ira, essa inveja, essa competição. Para com isso. Ah, amados, que eu e você nós possamos compreender que somos filhos de Deus. Como filhos, nós servimos a Deus. Nós servimos por quê? Porque o amamos e servimos com a mentalidade de filho, não com a mentalidade de escravo. Esse filho aqui estava servindo o pai o tempo inteiro, mas com a mentalidade de escravo. Por isso ele não conhecia o coração do pai, não conhecia aquilo que alegrava o pai. Ele não sabia como que o pai iria reagir se o irmão, que viveu de forma irresponsável, voltasse. Por isso que ele ficou impactado ali. Como assim meu pai está fazendo essa festa? Por quê? Porque ele não se relacionava com o pai. Se ele de fato conhecesse o pai, ele sabia que se o irmão voltasse, o pai iria o receber daquela forma. Ele conheceria o coração misericordioso e compassivo do pai. Ah, amados, que eu e você nós possamos nos relacionar assim e servir a Deus assim. Quantas pessoas muitas vezes falam e às vezes não falam, mas agem como esse filho mais velho que a vida inteira servia a Deus. Agora aquele ali, ó, veio, viveu a vida toda errada, se desviou, agora voltou, tá ali, parece que tudo dá certo para ele, para mim nada dá certo. Aquela mentalidade toda errada, ou então aquelas pessoas que querem cobrar de Deus. Mas eu te sirvo a vida inteira. Sabe aquela mentalidade que não é de filiação, mas uma mentalidade de escravidão, querendo, como se fosse pressionando Deus. Dá o meu pagamento, dá minha recompensa, porque eu te sirvo. Não consegue servir por amor, não consegue servir com o espírito de filho, com o entendimento de filho. Ah, amados, que eu e você nós possamos compreender a nossa caminhada como filhos de Deus. É tão satisfatório, amados, quando nós servimos ao nosso Deus, que é o nosso Pai, com uma mentalidade de filho. A gente se sente feliz,
a gente fica feliz, a gente se sente satisfeito. É assim, funciona assim. Vou dar um exemplo prático para os irmãos. Às vezes, a auxiliar da minha mãe, que ajuda ela na limpeza da casa, não pode ir lá, acontece alguma coisa, ela não pode ir. E aí eu sempre me disponho e falo para minha mãe: mãe, quando ela não puder vir, me chama que eu venho te ajudar, tá bom? Não fica com receio, não, só me avisa, eu venho te ajudar. E às vezes isso acontece: ai, filha, essa semana ela não pôde vir, tá bom, mãe? Eu vou aí para te ajudar. E eu vou para ajudar minha mãe, eu para servir a minha mãe, o meu pai, ajudando ali na limpeza da casa, e eu estou ali limpando, servindo com a mente do quê? De filha, não com a mente de escrava. Então, com a mente de filha, eu quero fazer o melhor, porque é para minha mãe, para o meu pai. Eu quero dar o meu melhor. Com a mentalidade de filha, se eu sinto fome, eu vou lá, abro a geladeira, pego algo e como. Se eu sinto sede, eu vou lá, abro a geladeira, pego uma aguinha gelada e bebo. Por quê? Porque eu sou filha. Eu tenho essa liberdade de filha dentro da casa dos meus pais. Eu estou o quê? Servindo, estou ajudando, estou me dispondo, mas com o coração de filha, com o entendimento de filha. Amados, do mesmo jeito é na nossa caminhada cristã. Quando nós nos dispomos para servir a Deus, para nos sujeitar ali, Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor, eu estou fazendo isso para o Senhor. A gente não faz com a mentalidade de receber algo em troca, a gente não faz com a mentalidade de comparação, de competição, de inveja, olhando para os outros. Não, a gente faz de todo o nosso coração. Agora, quando não temos esse entendimento dessa filiação, aí nós começamos a cobrar a Deus. Eu sempre te servi, você nunca me deu nada. Assim como esse filho fazendo aqui com esse pai. Ou seja, nunca conheceu verdadeiramente o pai, nunca. Porque se tivesse conhecido, ele teria entendido. Ah, tudo que é do meu pai é meu, eu o sirvo por amor. No dia que ele quisesse festejar, vamos aqui para a parábola que Jesus contou, para a história, com certeza ele poderia falar: o pai, eu vou pegar um daqueles cabritos e vou fazer uma festa com os meus amigos, é final de semana, a gente quer se reunir, comer, conversar. O pai iria dizer: tudo bem, filho, fica à vontade. É basicamente isso que nós entendemos aqui. E, infelizmente, amados, muitos não têm desfrutado da vida abundante que o Senhor tem para nós, porque ainda não entenderam a sua filiação. E é interessante, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Quando nós lemos Romanos 8, nós vemos que nós não precisamos mais ter medo de Deus, porque agora nós fomos adotados como filhos. E o Espírito Santo vem testificando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A minha oração, amados, é que quem está ouvindo esse devocional hoje, esse áudio hoje, receba essa testificação no seu espírito. Se ainda não está bem claro que você é filho de Deus, que você compreenda hoje. Se você crê que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e Ele, a obra de Cristo Jesus, te salvou, a obra de Cristo Jesus te tirou da morte eterna por causa do pecado original, a humanidade estava destinada à condenação. E por causa da obra de Jesus, nós fomos resgatados, restaurados, redimidos e agora adotados. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é adotado como filho de Deus. Se não estava bem claro isso no teu coração, eu oro para que nesse momento você receba essa testificação. E todo o pensamento de inveja, de competição, de comparação, de ira, quando você olha para outros irmãos em Cristo, que vai embora em nome de Jesus, que você compreenda que você é filho e existe a parte que é sua. A parte é sua, a parte da herança que é sua. E que você possa viver e desfrutar isso. A palavra fala que nós somos herdeiros de Deus. Amados, tem uma parte que é nossa. E aí muitas vezes nós não desfrutamos da parte que é nossa, por quê? Porque ficamos com esse coração tão endurecido, olhando para o que os outros estão fazendo com a parte deles,
E aí começamos a nos corromper e nos consumir com ira, com inveja, e não desfrutamos da nossa parte da herança. Aquele filho que tinha toda a parte dele da herança, que estava lá, ele decidiu ficar junto com o pai, mas ele poderia desfrutar de toda a parte da herança dele. E ele não desfrutou. Ele ficou bravo quando viu que o pai decidiu que ele teria misericórdia e compaixão do irmão que foi lá e desperdiçou toda a herança. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. E aí, porque ele não usufruiu da herança dele, ele ficou bravo porque o pai queria, vamos dizer assim, dar uma segunda chance para o outro filho, para o irmão dele. Ah, amados, que eu e você nós possamos desfrutar da parte da nossa herança com amor, com alegria, com compaixão, com misericórdia. Porque quando a gente entende a nossa filiação e a gente começa a desfrutar da nossa vida com alegria, entendendo, poxa, isso é o que Deus tem para mim. Essa é a família que Deus tem para mim, esse é o ministério que Deus tem para mim, esse é o trabalho que Deus tem para mim, e nós começamos a viver como o apóstolo Paulo escreveu: tudo que vocês façam, façam como se fosse ao Senhor, e nós começamos a servir, a viver a nossa vida tudo como se fosse ao Senhor. Aí sim nós começamos a entender, poxa, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, essa é a parte que me cabe e eu quero viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E aí sim, amados, nós vamos tendo alegria, paz, e quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós não vamos nos irar como aconteceu com esse irmão mais velho aqui, quando vier a misericórdia e a compaixão de Deus sobre aqueles que muitas vezes desperdiçam a sua herança, mas tem uma hora que cai a ficha e eles dizem: ei, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eles recorrem a Deus e Deus os recebe com tanto amor, com tanta compaixão, com tanta alegria. Nós não vamos nos irar, pelo contrário, nós vamos ficar o quê? Felizes, satisfeitos. Puxa, que bom que a ficha caiu na vida daquele meu irmão, que ele parou de viver irresponsavelmente e se voltou para Deus, e se voltou para o Pai. E aí nós começamos a nos alegrar, e aí nós começamos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus, servindo a Deus, entendendo, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo como meramente uma escrava, eu sirvo como filha amada de Deus. Amados, que eu e você nós possamos entender isso e viver isso. Sabe, se nós entendermos a nossa filiação, já é um grande passo para a cura nos relacionamentos, para parar com essa questão da inveja, da competição, da comparação, do rancor, da amargura. Precisamos compreender, somos filhos de Deus. E aí, como filhos, nós podemos viver, podemos amar, servir, se alegrar, sempre. Por quê? Porque nós somos filhos e os nossos irmãos também são filhos. Que eu e você possamos entender isso e alimentar essa mentalidade de filhos de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos que de fato nós somos seus filhos, que nós não precisamos ter inveja, não precisamos nos comparar, não precisamos ficar irados, nunca, com os nossos irmãos. Pelo contrário, nós podemos amar como o Senhor ama, ter compaixão como o Senhor tem, ter misericórdia como o Senhor tem. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que nós somos herdeiros do Senhor. Existe a nossa parte da herança e que nós possamos desfrutar e nos alegrar com a nossa parte da herança. Assim como nós possamos também nos alegrar com a parte da herança dos nossos irmãos que estão vivendo, desfrutando. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós não tenhamos esse coração endurecido, assim como desse irmão mais velho aqui, que não entendeu que ele era filho. Mesmo estando com o pai em todo o tempo, ele nunca entendeu que era filho. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós não tenhamos esse cristianismo somente de fachada. Estamos com o Senhor sem entender que de fato somos seus filhos. Que nós possamos compreender no mais profundo do nosso coração, do nosso entendimento, nós pertencemos a Ti, nós somos seus filhos amados.
Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos como seus filhos, filhos que desfrutam da vida que têm, filhos que vivem em paz porque sabem que são seus filhos, filhos que se alegram com a compaixão e a misericórdia exercida pelo Pai para os outros irmãos. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos vivamos assim, em nome de Jesus. Nós queremos de fato viver como filhos de Deus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.